mais essas imagens. Eu abri esse fato mostrando essas imagens, foi na manhã de hoje, no bairro Piedade. Você vê que tem corpo de bombeiros, socorristas do SAMU e um grande aparato policial. O foco era uma residência. O que tinha dentro dessa residência, Cidade? Uma criança de 2 anos sendo feita refém pelo próprio pai. Um outro familiar também. A área foi fechada, ninguém entrava e ninguém saía, moradores impossibilitados de circular. Porque o alvo era exatamente essa residência que você vê nas imagens, meu caro telespectador. 2 pessoas de uma mesma família foram mantidas refém. Uma delas, repito, de apenas 2 anos de idade. Um trecho da rua onde tudo aconteceu, como você vê nessas imagens aí, foi fechado pela polícia, que precisou negociar com o sequestrador. Foram 2 horas de intensa negociação, 2 horas de tensão. Vamos ver o desfecho dessa história? Rodou. Esse trecho da rua Dona Leopoldina, quase esquina com a Avenida Antônio Salles, ficou interditado para que a polícia pudesse fazer o trabalho de negociação. Onde vocês estão vendo que estão concentradas aí uma quantidade maior de pessoas, a gente tem policiais, inclusive, de negociação do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, do CORE e da Polícia Civil. A gente tem ambulância do SAMU e também o pessoal do Corpo de Bombeiros. Essa ocorrência ela se iniciou por volta de 10h30, 11 horas da manhã, depois que a polícia recebeu a informação de que um homem estaria mantendo o filho, uma criança de 4 anos de idade, refém. Então as forças de segurança foram acionadas e desde então passaram aí a fazer essa negociação, uma negociação muito cuidadosa, muito delicada, porque a criança ela está sob ameaça, por parte do que seria a informação que nós temos do pai, mas tudo isso ainda está sendo muito bem avaliado. A nossa equipe de reportagem foi permitido ficar apenas deste ponto, pela imagem vocês veem a distância que nós estamos, uma distância segura, já que não pode haver nenhuma interferência, nessa negociação. A casa é uma casa fechada e, nesse momento, os negociadores, que são os policiais do Batalhão de Operações Especiais, eles estão à frente desse trabalho, tentando fazer com que esse pai possa fazer com que esse pai liberte aí essa criança. O motivo ainda está sendo averiguado, pelo qual ele está tendo esse tipo de atitude, e nós estamos aguardando aqui o desfecho de toda essa situação, esperando que seja, obviamente, o melhor possível para que essa criança saia bem e esse pai também saia bem, dependendo aí da situação em que esse contexto todo está sendo desenhado. Olha, depois de muito negociar, o homem que estava mantendo o filho refém, ele foi colocado nessa ambulância do SAMU que a gente está vendo agora, Ele aceitou aí o que foi proposto pelos policiais do Batalhão de Operações Especiais, o pessoal da CORE, também junto com todos os agentes que estavam envolvidos aqui nessa operação. Ele permanece dentro dessa ambulância enquanto os familiares resolvem aí o que vai ser feito em relação a ele. Mas, segundo o que a nossa equipe pôde colher aqui no local, esse homem ele sofre com dependência química e desde o dia anterior ele estava fazendo uso de drogas. Além do uso de drogas, ele também tem outras questões familiares que, pelo jeito, também contribuíram para isso tudo, mas isso tudo é uma outra questão. A questão policial aqui realmente era a de liberação da criança, uma criança de 4 anos de idade apenas. A informação que nós temos aqui, estava vestido com a roupinha do super-homem e ao todo tempo ele estava com uma espécie de espada, voltada para o corpo dele, segurada pelo pai, ameaçando aí matá-lo. Não foi dito para a gente, pelos agentes de segurança, quais eram as exigências desse pai, e que fizeram ele fazer toda essa situação com o filho e, logicamente, com a própria família. Mas o fato
é que os policiais agiram com toda a cautela necessária para que essa história toda tivesse o melhor final que poderia ter, que era a liberação da criança e, obviamente, também garantida a integridade desse pai, né, que certamente deve ser levado para alguma unidade de saúde e depois deve ser encaminhado para a delegacia, até mesmo porque o que aconteceu aqui dentro dessa casa foi um fato muito grave, né, que acabou mobilizando os bombeiros, a CORE, o BOPE, o SAMU, enfim, todas essas forças de saúde, também de segurança, se concentraram nesse trecho da rua Dona Leopoldina, fecharam a rua por cerca de 2 horas para evitar que alguma situação pior viesse a acontecer ou a sair do controle, né, durante toda essa negociação, e foi exatamente isso que aconteceu. A negociação ela teve êxito, a criança foi liberada e o pai encaminhado de ambulância daqui para uma unidade hospitalar, posteriormente deve ser levado aí para uma delegacia. Emanuela Braga para o Cidade Alerta. E o que a gente tem a falar diante de uma situação dramática como essa? Deus seja louvado. Deus seja louvado pela vida dessa criança que foi poupada. Graças a Deus, anjos que intermediaram com esse jovem pai, dependente químico. A própria Manu falou que há pelo menos 24 horas estava sob efeito de drogas. Imagina como é que é a situação dessa família. Gente, o dependente químico é doente, precisa de tratamento. A dependência química, uma vez eu fui criticada por um telespectador porque eu falei que a dependência química não era um caso de polícia, era um caso de saúde pública. E sim, é um caso de saúde pública. Os dependentes químicos precisam ser tratados com saúde, com resgate. Parabéns aos policiais, civis, militares, bombeiros, socorristas que se mobilizaram de uma forma incansável, mas também com bastante psicologia, com bastante calma, tranquilidade, conseguiram acalmar esse homem que precisa de tratamento, que precisa se livrar dos fantasmas que lhe abraçam e o levam aí para o fundo do poço, com ele arrastando a família. Nós poderíamos aqui estar registrando uma tragédia. Quantas famílias não me assistem agora e não passam o mesmo drama, ou já passaram, ou temem passar? Imagina a situação dessa criança. Ele só tem 2 anos, mas fica o trauma. Ele pode não entender a gravidade da coisa, mas fica o trauma. Se criança tem percepção até dentro da barriga da gente, quem dirá fora. Então a gente torce para que essa família possa se reestruturar, que haja paz, que haja cura, que haja libertação desses males, porque muitas famílias estão se acabando por causa da droga. Graças a Deus estamos mostrando aqui um final feliz. Volta para